Queridos irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Eu não ouvi. Melhorou. É uma grande alegria estar aqui. Eu sempre venho a convite da casa. Hoje, como nossa irmã acabou de dizer, hoje eu venho pela primeira URI. E a URI, ela nos propõe, então, todos os meses um tema relacionado ao Evangelho do Cristo, um tema para estudo. E esse estudo, na verdade, primeiro é para o palestrante, então, ou seja, para o expositor da doutrina espírita, porque são temas que nos convidam a uma reflexão profunda de como está o nosso aperfeiçoamento, como nós estamos agindo dentro daquilo que nós estamos estudando. Então, sinto-me honrada por essa oportunidade de trabalho. Porque quanto mais nós estudamos, quanto mais convite nós recebemos, quanto mais nos é confiado essa palavra, porque é de uma responsabilidade imensa estar aqui, é de uma responsabilidade imensa falar de algo que confesso que ainda não está muito bem resolvido em mim. Então, é uma grande responsabilidade dizer ao outro o que ele deve fazer quando eu ainda não faço. Não é assim? Mas estamos aqui para isso, meus irmãos, para aprendermos juntos, né? Para compreender a nossa fragilidade humana, pois, como disse Jesus, o homem na terra, ele é muito mais frágil do que perverso. Então, nós somos frágeis ainda. E o tema que eu trago, a afabilidade e a doçura. Lá do capítulo 9, no item 6, diz assim: a benevolência para com o semelhante, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. Muito bem. Aí segue, dizendo assim: entretanto, não é preciso confiar-se sempre nas aparências e educação. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Muito bem. Eu poderia começar essa fala de várias maneiras, mas eu vou começar compartilhando com vocês o porquê que nós necessitamos, para que nós possamos compreender o porquê que nós necessitamos de tantas máscaras no nosso dia a dia. Por que é que nós precisamos do verniz social? Por que é que nós precisamos ainda ser dóceis, muitas vezes, quando nós não queremos ser dóceis? Por que é que nós precisamos dessa afabilidade em alguns momentos que é difícil, né? Bem, eu venho de uma campanha, a campanha Setembro Amarelo, que muitos aqui devem ter ouvido já, né? Eu passei o mês todo viajando, fiz um roteiro falando sobre a prevenção da vida, sobre a valorização da vida, a prevenção nessa questão suicídio. Ontem à noite, eu fui fazer a última palestra dessa campanha no Campeche. E aí eu peguei aquele trânsito infernal, né, para poder chegar a tempo. Chegando a casa, senta-se à minha frente, bem no início da palestra, uma jovem. Ela chegou acompanhada de uma outra senhora, me olhou de uma maneira não muito dócil e ficou ali. E aí a gente fica pensando, meu Deus, o que traz uma criatura tão pesada para o centro espírita, uma casa de Deus, né? A casa de acolhimento, onde nós vamos buscar socorro, o que leva uma pessoa a chegar tão mal-humorada? E é o primeiro julgamento humano que nos vem, não é? Nós olhamos para a pessoa e imaginamos, por que ela está agindo assim? Que antipática. Então, essa é a nossa primeira impressão humana, impressão da nossa imperfeição humana. Imperfeitos que somos, reflexos de nós mesmos no outro. Eu olho para o outro e eu já vou imaginando o que ele é, por que é que ele age assim, e por que é que ele não age diferente. Não é assim? Pois bem,
falei sobre suicídio durante 1 hora. E no final, essa mesma jovem que chegou com uma aparência, com um olhar cansado e com uma atitude negativa, ela, antes que eu saísse, ela disse: eu gostaria de te dar um abraço, porque você disse tudo aquilo que eu precisava ouvir. Há 3 meses meu filho cometeu suicídio. Então, meus irmãos, eu estou compartilhando isso com vocês, porque assim como nós nos sentimos cansados no nosso dia a dia, por conta do trânsito, por conta dos nossos problemas, por conta das nossas dificuldades no dia a dia, o nosso irmão também. O nosso irmão também esconde dores na alma que eu não consigo avaliar em um olhar. Conseguimos compreender isso? A dor que essa mãe estava carregando e que ela não se sentia na obrigação de ser simpática, de ser dócil com ninguém, porque a alma dela estava sangrando, porque ela precisava de amparo, porque ela precisava que alguém olhasse para ela e visse muito mais do que aquilo que a máscara dela trazia. Atrás de um ser humano, meus irmãos, tem alguém, atrás de um rosto tem um ser humano que está sofrendo muitas vezes dores imensas. Por conta disso que nós precisamos prestar atenção antes dos nossos pré-julgamentos, antes de imaginar, antes de deduzir que a pessoa é antipática, que a pessoa não é agradável. Quando nós falamos em doçura, quando nós falamos em afabilidade, vejam bem, mesmo aquela, e está lá no Evangelho, mesmo aquela, meus irmãos, que não é tão verdadeira assim, mesmo aquela que necessita das máscaras, mesmo essa é importante, porque quando nós fingimos muitas vezes uma doçura, quando nós fingimos ser agradáveis, de uma certa forma nós estamos exercitando, né? Porque nós colocamos essas máscaras justamente porque nós estamos em um mundo ainda de provas e expiações, onde nós passamos por problemas todos os dias, mas nós precisamos ir para o trabalho, nós precisamos conviver na sociedade, e a sociedade exige de nós, por exemplo, no meu trabalho, o meu chefe, ele não quer saber se eu tenho problemas em casa, ele espera de mim o rendimento no trabalho, é isso que ele espera, não é? Então nós colocamos aquela máscara de educados, de gentis, não é assim? Pois bem, aí eu estava lendo um livro essa semana e me chamou muito a atenção, porque ele não é um livro espírita, mas ele me chamou muito a atenção porque tinha uma parte nesse livro que dizia assim: o marido chega em casa e é extremamente grosso com a sua esposa. Extremamente grosso. Começa uma discussão e aí ele fala da discussão e de repente ele dá uma pausa. E ele diz assim: isso é absolutamente normal. E ele explica. Absolutamente normal porque em casa, com a família, com os nossos mais próximos, nós não conseguimos usar máscaras por muito tempo, né? E o que é que acontece com o ser humano? O que é que acontece com a nossa mente? Lá fora, as pessoas não vão nos aturar como nós somos. E dentro de casa, nós acreditamos que a esposa, que o esposo, eles estão sempre ali. Então, eles precisam suportar tudo. Precisam suportar tudo. Então, é essa ideia frágil que nós temos, de acreditar que o outro tem que nos suportar. Então, em casa, nós nos mostramos exatamente como nós somos.
E aí eu pego aquela partezinha do Evangelho que diz, aquela pessoa que fala assim: aqui eu mando e eu sou obedecido. E poderia acrescentar: aqui também eu sou odiado. Quando esse escritor fala que é absolutamente normal, vejam bem, meus irmãos, não deveria ser. Porque nós muitas vezes maltratamos aquela pessoa, aquela única pessoa, talvez, com quem nós possamos contar no momento difícil. É aquela pessoa que nós mais maltratamos, talvez seja aquela pessoa que nos ama, a única que nos ama verdadeiramente. Porque nos conhece exatamente da maneira que nós somos, e nos suporta, e nos tolera, e releva o nosso mau humor, e releva a nossa falta de afabilidade, de doçura. Aquela pessoa com quem eu deveria ser verdadeiramente dócil, porque eu sei que se eu cair, aquela pessoa, o meu esposo, o meu filho, a minha mãe, o meu pai, aquelas pessoas vão me segurar no colo, aquelas pessoas vão tentar me reerguer. Então era com elas que eu deveria ser dócil, é com elas que eu deveria ser tudo aquilo que eu sou lá fora. Porque é muito simples chegar numa casa espírita, como eu acabei de chegar, né, Dani? E eu abraço, e eu beijo todo mundo, e eu sou sorridente, e eu tento ser dócil com todos que se aproximam. Como é que é a Rosa em casa? Com o esposo, com os filhos, com a nora, com a nora, aquela lá, que chegou e vai levar o meu bebê embora. É com eles que eu deveria ser dócil, porque é ali que eu fui colocada para exercitar aquilo que Jesus me ensinou. É aquela minha pequena oficina, onde eu vou aprender para depois me lançar no macro. Eu vou sair desse micro, que é a minha família, a minha pequena oficina, e eu vou me lançar para o macro, que é essa grande família. Ou seja, para que eu possa me relacionar bem com a grande família, que são vocês, tá? Primeiro eu tenho que me relacionar bem com os meus amores, lá onde eu faço o meu exercício, a primeira escola das almas. Quem disse isso, Rose? Jesus. Jesus. No livro Boa Nova, tem uma passagem belíssima, uma conversa de Maria, mãe de Jesus, com a sua prima Isabel. As duas conversavam sobre os seus filhos, e as duas tinham uma preocupação, um cuidado com os seus amores, por eles serem tão diferentes, pouca idade, tão diferentes. Conversam com as pessoas, são agradáveis, Então, tem sempre uma palavra de conforto com as lavadeiras, com os viajantes. Maria falava: poxa, meu filho é assim. Mas Maria tinha muito cuidado com Jesus. E Jesus já estava com quase seus 13 anos de idade. Então ela vai ao templo e pede um emprego para o seu filho, uma colocação para Jesus. Mas ao chegar em casa, ela se depara com o filho. E o filho olha para ela, sabe aquele jeito, quem tem filhos aí sabe? Quando o filho olha para a gente e diz assim: mãe, o meu pelo menos faz isso. Quando ele não gosta, quando ele reprova alguma coisa, ele me olha com aquele olhar de quem diz: mãe, o que foi que você fez? E Jesus olhou assim para Maria e disse: mãe, não sabe que eu estou em comunhão com meu Pai que está no céu? E ela disse: sim, meu filho, eu sei, mas me preocupo contigo, eu tenho cuidado com você. E Jesus responde a ela: amanhã mesmo eu darei um jeito nisso. E sabe qual foi o jeito de Jesus? Ele foi falar com o seu pai, com José, e pediu humildemente para que ele lhe deixasse ajudá-lo na carpintaria. E Jesus então ficou ajudando o seu pai na carpintaria, dos 12
dos 13 até quase os 33 anos de idade. E Maria então fala para a prima Isabel, finalizando essa parte, ela diz assim: ele trabalha ao lado do Pai, com muito amor, enchendo a nossa casa, enchendo o lar, com a sua doce alegria. Ou seja, Jesus nos ensinou que antes de sair e amar a todos, ele precisava exercitar esse amor no lar. Ele precisava exercitar esse amor dentro de casa. Ele precisava compartilhar a sua doce alegria com os seus mais próximos. E aí que está, meus irmãos, o nosso equívoco. Que muitas vezes nós fazemos um esforço tremendo para agradar quem está lá fora. Nós fazemos um esforço tremendo para agradar os colegas de trabalho, a vizinhança, não é? Os irmãos da casa espírita, porque na casa espírita, se vocês perceberem, todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo é simpático. Você chega na casa espírita, todo mundo é simpático. Então nós fazemos um esforço tremendo, porque nós não somos assim o tempo todo. Nós não conseguimos ser assim o tempo todo. Porém, em casa nós relaxamos. Nós permitimos que as máscaras caiam e nós descarregamos em cima dos nossos amores todas as nossas frustrações. Todos os nãos que nós ouvimos durante o dia, nós dizemos daí para os nossos amores. Então precisamos tomar esse cuidado, meus irmãos. Como fazer isso? Prestar atenção em quem? Em nós mesmos. Nas nossas atitudes. Como é que nós vamos fazer isso? Porque no livro Renovando Atitudes, diz assim, que nós não nos mostramos definitivamente como nós somos, porque nós não nos conhecemos. Nós temos medo de nos mostrar como nós realmente somos. Porque a partir do momento que eu me autoconheço, eu não tenho mais medo de nada. Eu sou a Rose expositora, eu sou a Rose na feira, a mesma pessoa, no supermercado, mas principalmente em casa. Ou seja, eu vou me despojando de todas as máscaras. E é verdade isso que Hamed falou aqui nesse livro. É verdade. Nós temos medo, nós não nos conhecemos, então nós ficamos muito amedrontados. O que vão pensar de mim? Quando eu souber quem eu realmente sou, esses medos não existirão mais. Na questão 919, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele perguntou aos benfeitores espirituais, qual é o meio mais prático, vejam bem, o meio mais prático de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E os benfeitores responderam, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, mergulha dentro desse desconhecido, que ainda sou eu, em busca de uma verdade que vai partir de mim. A partir do momento que eu me aceito como eu sou, com as minhas fragilidades, com as minhas deficiências, eu passo a aceitar os outros tal como eles são. Eu paro de cobrar do meu marido que ele seja algo que eu quero que ele seja. Porque quando eu me casei com aquela figura, com aquela pessoa. Foi aquela pessoa que o meu coração escolheu daquele jeito, né? Logicamente que nós vamos nos moldando, porque nós mudamos o tempo todo, tá? Nós estamos em constantes modificações. Porém, eu não posso querer transformar alguém no ser perfeito, se eu ainda não sou. Então eu preciso tratá-lo com amor, com carinho, para que ele seja o reflexo daquilo que eu coloco em mim, dentro do meu coração. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, então eu vou transmitir isso a ele. Ele quer se tornar uma pessoa melhor, ele vai transmitir isso para a esposa, querendo que dê certo, querendo que as coisas funcionem, com doçura, com essa afabilidade,
com esse carinho, porque é assim que nós construímos, meus irmãos. É dessa maneira que nós vamos construir o lar que nós tanto sonhamos, porque todos nós queremos um lar gostoso, um ambiente gostoso para viver, não queremos? Todos nós. Quando eu olho, às vezes eu vejo meus filhos chegando com nora ou com genro, eu fico pensando, eu não sei quanto tempo eu tenho por aqui ainda, né? Eu não sei qual é a minha data de validade, porque nós temos uma data de validade, não sei quando que vai vencer. Então eu preciso fazer um esforço e ser carinhosa e ser acolhedora. Embora eu não seja tão dócil assim, mas eu preciso fazer um esforço para tratar bem aquela criatura que vem segurando a mão do meu filho, porque quando eu partir, ele ficará em boas mãos. Porque amor, respeito, meus irmãos, nós ensinamos ao outro com exemplificação. Nós precisamos exemplificar. O que eu quero do outro é aquilo que eu preciso ser. Então, que nós não somos gentis o tempo todo, não precisamos ser. Tá? Nós temos os nossos momentos. Quando eu me conheço, eu sei ser verdadeiro. Eu sei silenciar no momento que eu não estou legal. Por que silenciar, meus irmãos? Porque mesmo que eu não queira ser dócil com alguém, eu preciso ser educada. O outro não tem culpa dos meus problemas. Eu não posso sair por aí sendo grosseira, descarregando no outro as minhas frustrações. Então nós precisamos ser respeitosos. Então, se eu não estou legal, se algo não está bem na minha vida, se o meu dia não foi bacana, eu preciso me recolher, compreender aquilo que Jesus sempre nos ensinou, meus irmãos. E Jesus foi o nosso maior exemplo. Olha só, na questão 625 em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele perguntou aos benfeitores espirituais: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é a mais curtinha que nós encontramos lá em O Livro dos Espíritos: Jesus, que era bom, que era acolhedor, que tinha um olhar amoroso e principalmente que compreendia aqueles que não eram muito dóceis. Por exemplo, quem conhece aí a literatura sabe, Simão Pedro, aquele apóstolo do Cristo. Simão Pedro não era muito dócil. Simão Pedro não era nada dócil em alguns momentos, tá? Teve aquelas bodas, aquele casamento, né? Em que acabou o vinho. E o noivo era amigo de Jesus. E Jesus estava nessa festa. E aí, o noivo ficou muito envergonhado, porque faltar bebida, na época, em uma festa, era vergonhoso. Então o noivo chama Maria, aquele coração amoroso de mãe, e pede a Maria: por favor, fale com Jesus, peça a Ele que Ele me ajude. E Jesus então manda encher lá, trazer aquelas vasilhas com água e transforma aquela água em vinho. Pedro, que estava por perto, Simão Pedro, já um senhor, né, pergunta a Jesus: mas será que está certo? Será que está certo? Será que não seria motivar então a bebedeira, transformando o vinho em água, ou a água em vinho? Aí então Jesus responde: Pedro, você sabe o que é a alegria que nós sentimos em nosso coração ao poder ajudar um amigo? Ou seja, Jesus ensinava dessa maneira, tentando tocar o coração, né? Você sabe o que é a alegria de poder socorrer alguém? Então, meus irmãos, Jesus compreendia aqueles que não eram dóceis, auxiliava a todos com amor, com carinho, principalmente com respeito. Na questão
886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade e como entendia Jesus? Benevolência para com todos, ou seja, todos. Não é só com aquele que me abraça e sorri para mim. Para todos, principalmente para aquele que não se aproxima, para aquele que me olha de cara feia. É esse que eu preciso abraçar mais forte, porque esse está precisando de ajuda. O remédio não é para os sãos, não. O remédio é para o doente. Então, benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Compreender que o outro é diferente. Que eu não sou melhor nem pior que o outro, nós só somos diferentes. Perdão das ofensas. Perdoar caso alguém não seja tão dócil comigo assim. Compreender que ele não está no seu bom momento, ou que ele pode estar com um problema enorme. Ele pode estar com a dor insuportável, como o caso da moça de ontem à noite. Pode estar insuportável aquela dor. Então, perdoa. Perdoa porque o perdão nos liberta. E compreender, meus irmãos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, essa benevolência para com todos. Certa vez disse Jesus: tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Achei-me nu e me vestistes. Estive sem teto e me deste abrigo. Achei-me doente e fostes me ver. Estive preso e fostes me visitar. Então os justos lhe disseram: mas mestre, quando foi que nós te soubemos com sede e te demos de beber? Com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? Sem teto e te abrigamos? E quando foi, Senhor, que nós te soubemos doente, enfermo ou preso e fomos te visitar? E Jesus então respondeu: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes para um dos mais pequeninos dos meus irmãos, era a mim mesmo que estavas fazendo. Vamos tentar compreender essa questão da benevolência, meus irmãos. Tentar compreender essa questão da afabilidade e da doçura. É o exercício. É aquele exercício de amor que Jesus nos ensinou. Porque enquanto nós não olharmos para o nosso irmão com o amor que nós queremos para nós, nós não seremos felizes. Porque a felicidade, meus irmãos, é um reflexo daquilo que nós plantamos. Então, tudo aquilo que eu busco para a minha vida, para essa minha caminhada, eu preciso fazer um esforço, o esforço de me doar, o esforço de acreditar que eu não preciso, sou filha de Deus, eu sou única e sou especial, eu não preciso usar máscaras, eu posso ser verdadeira. Eu posso ser eu mesma, eu posso me autoconhecer e ser feliz com isso. Porque nós só seremos verdadeiramente felizes quando nós nos aceitarmos como nós somos. Quando nós valorizarmos o lugar onde nós fomos plantados. E o lugar onde eu estou plantada no momento, meus irmãos, é no meu lar. Com quem eu preciso exercitar essa afabilidade e essa doçura são com os meus mais próximos, começando por mim. Ser generosa comigo todas as vezes que eu me olhar no espelho e perceber em mim uma criatura divina. Alguém que está aqui tendo uma grande oportunidade da vida, uma grande oportunidade do aperfeiçoamento, a grande oportunidade da convivência com outras pessoas, com seres diferentes e muitas vezes com seres bem difíceis, mas que são importantes para que eu possa atravessar a tal linha de chegada, de cabeça erguida e principalmente, meus irmãos, com muita dignidade. Tem uma mensagem de Paulo, que está na carta de Paulo, 2 Coríntios, que diz assim: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine.
Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todos os mistérios, conheça todas as ciências. Ainda que eu possua tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso ou vaidoso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias sim. As línguas se calarão e as ciências, essas têm o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento, como também imperfeita é a nossa profecia, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu brincava como criança, falava como criança eu me relacionava. Homem feito, eu me despojei de todos os atributos de criança. Por enquanto, vemos Deus através dos espelhos, mas teremos a perfeita visão de Deus de face a face. Por enquanto, eu conheço Deus em partes, mas conhecerei Deus como eu sou por Ele conhecida. Temos hoje a fé, a esperança e o amor. Dos três, o mais excelente é o amor. Que Deus, esse Pai de amor, de soberana bondade, Ele possa nos conduzir nessa caminhada e que nós possamos ser um pouquinho mais dóceis com os nossos amores lá de casa. Que assim seja. Obrigada a todos pela atenção.